boa noite a todos. Está no ar o nosso Conect Sport dessa quarta-feira. É uma imensa honra e prazer ter a sua audiência e também a sua companhia para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube e Facebook da Conect Brasil TV, através da tela do seu smartphone ou do seu computador. Agradecemos imensamente a sua audiência. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar ligado ao Conect Sport e a toda a programação da Conect Brasil TV. E agradecendo também imensamente aí a audiência do nosso canal 15.1 para os assinantes da Rede Banda Larga, que é transmitido aí para cerca de 30 mil assinantes em toda a região oeste. Vamos juntos para mais um Conect Sport na edição dessa quarta-feira, trazendo como sempre para vocês informação em primeira mão do mundo dos esportes. Olha, hoje vamos destacar os jogos dessa quarta-feira pela Série A. Temos jogos aí atrasados da 33ª rodada, 29ª rodada, 32ª rodada e também da 30ª rodada. Notícias do esporte, destacando para vocês tudo o que está acontecendo pela NBA, pelo NBB, o Novo Basquete Brasil, destacando também a nossa seleção de beach soccer e também as informações do Parapan-Americano que está acontecendo no Chile. E dicas de passagem, o nosso país está muito bem no quadro de medalhas. Destacando também tudo o que está acontecendo pela Copa do Mundo Sub-17, que já se encontra nas quartas de finais, e vamos detalhar para vocês a data FIFA com as eliminatórias da Eurocopa, eliminatórias sul-americanas e também, além disso, vamos detalhar tudo o que aconteceu ontem no Maracanã entre Brasil 0 e Argentina 1, um clássico muito tumultuado. A gente tem vídeos, entrevistas, análises, tudo em primeira mão para vocês, além das notícias do mercado da bola. Portanto, chega mais porque está no ar o meu, o seu, o nosso Conect Sport. Apresentando a vocês e dando uma boa noite ao nosso comentarista diretamente de Vitória no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa noite, Gomes. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, quarta-feira, muitas coisas aconteceram neste decorrer da semana. Tivemos eliminatórias para a Eurocopa, eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 aqui na América do Sul, Mundial Sub-17 e muito mais. Então vamos que vamos, porque o Conect Sport de hoje está no ar. É isso aí, vamos seguir o nosso Conect Sport dessa quarta-feira, depois da apresentação do nosso comentarista Daniel Godoy. E já vamos colocar o Daniel para trabalhar, porque vamos começar o Conect Sport destacando a Série A dentro do nosso programa, Daniel. E nós queremos saber a sua análise para essa partida que vai aparecer na imagem. É o jogo entre Cruzeiro e Vasco da Gama, briga direta pela parte de baixo da tabela de classificação pela 33ª rodada. Vamos lá, são duas equipes que estão em um momento bastante parecido na tabela, ambas estão empatadas. O Cruzeiro está em 16º lugar com 40 pontos, o Vasco está em 15º com a mesma pontuação, só que eles estão na frente devido ao maior número de vitórias, que até hoje são 11 contra 10. O Vasco vem um pouco mais embalado, com 3 vitórias consecutivas. O último triunfo aconteceu no domingo retrasado, diante do América Mineiro pelo placar de 2-1, com aquele inclusive golaço de falta do Bahia. Do outro lado veio o Cruzeiro, que acabou vencendo o Fortaleza por 1-0 no último final de semana. Acho que vai ser um jogo bastante equilibrado, os dois times precisam vencer e quem perder pode acabar entrando na zona do rebaixamento, entendeu? E vencer hoje é fundamental por parte de ambas as equipes. Eu vou aqui falar a escalação dos dois times. O Cruzeiro vai a campo com Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon, que fecha a defesa. No meia, Matheus, temos também Felipe Machado e Matheus Vital. E no ataque, Bruno Rodrigues e Rafael Elias. Esse é o esquema 4-3-3 do técnico Paulo Autuori. E o Cruzeiro dessa vez não conta com o Lucas Silva nem com o Rafael Bilu, que estão no departamento médico. Já o Vasco vai a campo com algumas novidades. Pumba entra no lugar de Paulo Henrique na lateral direita porque está suspenso. Além disso, Rossi se recuperou de lesão e agora entra na vaga de Alex Teixeira porque fez um jogo contra o América Mineiro bem ruim. Portanto, o time do técnico Ramon Dias vai a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim, Purma, Maicon, Medel, Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi, Gabriel Peck e Verrete. Cuidado com esse centroavante, porque muitas vezes ele fica totalmente sumido na partida. Só que com o lance ele decide, principalmente no jogo aéreo, porque eu vejo que esse é o seu principal ponto forte. Acredito que pelo momento
pela organização tática, o Vasco é favorito para esse jogo, embora o Cruzeiro conta na verdade, com o público fechado, né? Sem público, porque devido àquela briga na partida contra o Coritiba, quando o Cruzeiro perdeu por 1-0, os mineiros jogarão sem a sua torcida até o final do campeonato. E isso é bastante complicado, principalmente para uma equipe que luta para não cair. Bom, seguindo aqui em mais um Connect Sport, vamos seguindo aqui na edição do nosso Connect Sport, vamos sacar agora, Daniel, a 29ª rodada com um confronto entre Fortaleza e Botafogo. Fortaleza e Botafogo. De um lado, mesmo o Botafogo fazendo uma campanha no segundo turno catastrófica, terrível, ainda assim pode terminar na liderança, porque tem um jogo a menos. Botafogo agora tem 60 pontos, está em segundo lugar, e caso vença a equipe do Fortaleza, chegará a 63. E do outro lado, Fortaleza precisa abrir o olho, porque o time abalou-se após perder a final da Copa Sul-Americana para a LDU. Já não vence há 8 partidas. A última vitória ocorreu no dia 8 de outubro, contra o América Mineiro, no Castelão, por 3-2. Portanto, está na hora de vencer, até para não correr risco de rebaixamento. Para vocês terem ideia, o Fortaleza está em 12º lugar com 43 pontos, a 5 pontos do Bahia, que está em 17º e possui 38. Embora 43 seja uma pontuação difícil para uma equipe ser rebaixada, o Fortaleza, conforme eu disse, não vem jogando absolutamente nada, e além disso, caso perca no próximo final de semana e Bahia vença, essa diferença poderá diminuir para 2 pontos. Portanto, o Fortaleza precisa correr atrás do resultado. Já do outro lado, o Botafogo precisa aproveitar este momento ruim. Vem de um empate contra o Bragantino, e é claro, os jogadores precisam voltar a jogar bem, porque, por exemplo, precisa do Adrielson voltar a agarrar. Tem alguns jogadores, como por exemplo o Júnior Santos, bastante habilidoso, que chuta bem de fora da área. Além disso, tem o Diego Costa, que pode ser totalmente decisivo. Tem outros jogadores como o Carlos Alberto, o Eduardo, que podem fazer a diferença nessa partida. E vejo que será um jogo totalmente disputado, muito também por conta do momento de ambas as equipes. Bom, e vamos seguir aqui o Connect Sport, Daniel, sabendo da sua análise para o confronto entre Fluminense e São Paulo, aquele jogo de troca de faixas. Esse jogo será bastante Bom, esse jogo será bastante festivo, entendeu? Porque do outro lado tem a equipe de São Paulo, que não tem mais pretensões no Campeonato Brasileiro, já venceu a Copa do Brasil, não vai entrar no G6. Além disso, também não vai lutar para não cair, porque já possui 46 pontos. E do outro lado tem a equipe do Fluminense, que está em festa ainda. Daqui um mês tem um Mundial de Clubes, no dia 18 de dezembro, e vamos comentar aqui no Connect, né? Teremos o Mundial de Clubes. Além disso, também não chegará no G6, e o Fluminense nem precisa se preocupar com isso, porque já está classificado diretamente na fase de grupos da Libertadores, já que é o atual campeão. E vejo que as duas equipes não vão, enfim, querer se expor tanto dentro de campo. Acredito que será um jogo bastante morno. Eu vou ter aqui uma opinião bem sincera, mas eu vou falar aqui a escalação dos dois times. Vai lembrar também, antes de tudo, que o Fluminense não conta nem com o John Kennedy, que tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Flamengo, e também não contará com o Nino, porque além de ter jogado ontem, foi expulso na partida contra o Flamengo. E vai a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, dupla de zaga Marlon e David Braz, lateral esquerda Marcelo, no meio de campo Alexander, Martinelli e Ganso, no ataque Lima, Keno e Germán Cano. E o Fluminense, o São Paulo, do outro lado, terá alguns desfalques importantes. Não contará com o Lucas, não contará também com o Rames Rodrigues, não contará com o Michel Araújo, não contará também com o Rodrigo Nestor, porque eles estão machucados. E vai a campo com Rafael no gol, lateral direita Rafinha, na defesa teremos Diego Costa e Beraldo, que na minha opinião poderia até ter sido convocado pelo técnico Fernando Diniz, porque vem jogando muita bola. O Wellington na lateral esquerda, no meio Pablo Maia, Alisson e Luciano.
No ataque, Juan, David e Erisson. Ele que estava bastante afastado no São Paulo, vinha jogando mal, se machucou, era bastante criticado pela torcida, só que agora está dando a volta por cima, devido à ausência do Caleri, que está fora já há um tempo por conta de lesão, vem marcando seus gols e pode acabar contribuindo muito para a equipe. Mas é isso, eu acho que como nenhum dos dois times tem muitas pretensões, não vejo que será um jogo emocionante, entendeu? Não vejo que será um jogo de muitas oportunidades, vai ser bastante truncado no meio de campo. Bom, Daniel, e agora vamos falar da partida que talvez encerra aí essa noite de futebol no Campeonato Brasileiro, nessa retomada da competição pós-data FIFA, que é o duelo entre Flamengo e Bragantino. Bom, esse jogo será fundamental, principalmente caso queiram ainda lutar pelo título. O Bragantino está em quarto lugar com 59 pontos, o Flamengo está em sexto com 57, precisa vencer ou vencer, senão pode acabar ficando no prejuízo, pode até ficar fora da Libertadores do ano que vem, e aí, enfim, enterraria o caixão do ano tenebroso que foi da equipe carioca. O Bragantino tem alguns desfalques, como por exemplo Léo Hope, Matheus Gonçalves também não joga, Dopriano, também não joga o Eduardo Santos. Já o Flamengo vai a campo com o que tem de melhor, pelo menos isso, né? Eu vou aqui falar a escalação dos dois times. O Flamengo vai a campo com Mateuzinho no gol, zagueiros Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz na lateral esquerda. No meio de campo tem Pulgar, eu acho esse um craque de bola, tá? Pouca mídia, mas muito futebol. Eu acho impressionante. Pra mim, é o melhor jogador do Flamengo nessa reta final de campeonato, porque ele desarma, tem aquele ótimo passe para quebrar as linhas e, além disso, chuta muito bem de fora da área. E isso faltava muito pro time do Flamengo. Temos também Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Já o Bragantino vai a campo com Cleiton, Hurtado, Luan Patrick, Léo Ortiz, Juninho Capixaba, Gedron, Lucas Evangelista, Vitinho e Mosqueira. E no ataque, Thiago Borbas. Ele sim que marcou 2 gols na partida contra o Botafogo. E o time do Flamengo precisa tomar a atenção porque ele é muito forte na bola aérea. Acredito que o Flamengo é favorito para esse jogo por jogar diante de sua torcida, só que do outro lado tem a equipe do Bragantino, que no primeiro turno venceu o Flamengo por 4-0, e além disso é um time muito bem treinado pelo técnico Fernando Caixinha. Não vai ser aquela equipe que vai ficar o tempo todo retrancada. Em alguns momentos eles vão querer sair em velocidade, principalmente com o Thiago Borbas, com Mosqueira, que pode acabar dando um calor no Mateuzinho pela ponta esquerda, e vejo que não será um jogo fácil. Mesmo assim, acredito que o Flamengo é favorito para esse confronto. Bom, é isso aí, seguindo o nosso Connect Sport, após aí a grande análise do nosso comentarista Daniel Godoy, destacando tudo o que acontece, as partidas que vão acontecer aí nessa retomada do Campeonato Brasileiro Série A. Produção, coloca aquele lustre, porque vamos trazer agora as notícias do esporte em primeira mão aqui em mais um Connect Sport. Bom, vamos começar destacando as notícias aí da Seleção Brasileira de Beach Soccer, que está sempre presente aqui no nosso programa, porque a Seleção Brasileira foi campeão da Liga Evolution. O Brasil venceu aí na final a equipe do Equador por 4-1 e termina a competição com 100% de aproveitamento. Destacando alguns resultados do NBB Novo Basquete Brasil, temos aí a vitória do Mogi diante da equipe do Botafogo por 86-81, destacando também a vitória do Bauru diante do União Corinthians por 95-67, o São Paulo levou a melhor diante do Pato Basquete por 89-67, o basquete cearense venceu o Pinheiros por 87-84, o São José acabou vencendo aí o Fla Basquete por 82-64. Destacando agora alguns resultados da NBA, o Golden State Warriors venceu a equipe do Rockets por 121-116, o Magic venceu a equipe do Raptors por 126-107, o Seven Years acabou sendo derrotado para o Cavaliers por 122-119, os Hawks acabou sendo derrotado para os Pacers por 157-152, destacando também o Suns, que venceu o Trail Blazers por 120-107, e destacando também a vitória do Lakers diante do Utah Jazz por 71-99. NFL
destacando a única partida que tivemos ontem, o Chiefs, que acabou sendo derrotado para o Eagles por 21-17. Agora vamos destacar aqui algumas informações dos Jogos Pan-Americanos que estão acontecendo em Santiago, no Chile, destacando que o Brasil chega à marca de 155 medalhas até o momento, sendo 67 somente de ouro. E vamos trazer aqui as informações aqui das modalidades esportivas, destacando a natação, porque a pernambucana Carol Santiago justificou a fama de puxadora de medalhas da natação em grande estilo. Primeiro ela ganhou aí no 100 metros peito S12 aí, e destacando também que o Gabriel Cristiano, que venceu aí na disputa, ficou com a prata, e destacando também a Stephanie Oliveira, que conquistou o ouro com direito ao novo recorde no Pan-Americano com 3 minutos, 47 segundos e 42 centésimos. No atletismo, o Brasil abriu os trabalhos aí ganhando 4 medalhas, 3 de prata e 6 de ouros, com Yetsin Jacques, o Júlio César Agripino, a Isabela Campos, Thiago Paulino e Marco Aurélio aí faturaram aí as medalhas na disputa do atletismo. Agora vamos destacar aqui o tiro esportivo, que tivemos aí o Alexandre Galigani, que conquistou o ouro na carabina deitado de 50 metros misto. E destacando também no rugby, em cadeiras de rodas, a nossa seleção brasileira venceu o Chile por 66-28. São aí algumas das informações aí dos nossos notícias do esporte na edição dessa quarta-feira de mais um Conect Esporte. Produção, pode colocar pra gente agora, porque vamos voltar a falar agora no nosso Conect Esporte da Copa do Mundo Sub-17, que está chegando aí nos seus momentos decisivos, e vamos destacar aqui os resultados. Oitava de final, o Brasil que venceu o Equador por 3-1, tivemos também a Espanha que venceu o Japão por 2-1, tivemos também a vitória da Alemanha diante dos Estados Unidos por 3-2, destacando o Mali, uma grande seleção, para mim uma das que está apresentando o futebol mais consistente nessa Copa do Mundo, venceu a seleção do México por 5-0, destacando também que tivemos um empate entre Marrocos e Irã por 1-1, e nas penalidades Marrocos se classificou vencendo o Irã por 4-1, tivemos também a Argentina que venceu a Venezuela por 5-0, Inglaterra foi eliminada para a seleção de Uzbequistão por 2-1, e tivemos também um empate entre França e Senegal por 0-0, e a França venceu nos pênaltis por 5-3. Destacando quartas de final, teremos os confrontos entre Espanha e Alemanha, o Brasil tem um clássico contra a própria Argentina, a França enfrenta o Uzbequistão, e também teremos Mali e Marrocos. Daniel, eu queria que você fizesse um panorama completo dos duelos das oitavas de final, e o que você espera também dessas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. Vamos lá, primeiro eu quero falar da eliminação da Inglaterra, que acabou perdendo para o Uzbequistão. O Uzbequistão, enfim, na raça, mesmo tendo uma equipe tecnicamente bastante inferior, eles acreditaram no resultado e foram para cima, não se intimidaram com a equipe inglesa. Abriram o placar com o Saidov, aos 35, Nadala deixou tudo igual. Só que é o seguinte, entendeu? A Inglaterra, eu senti que achou que poderia resolver o jogo a qualquer momento, só que isso não deu muito certo, porque do outro lado havia uma seleção bastante treinada tecnicamente, bastante organizada, e acabou fazendo aos 22 do segundo tempo com o Mirzaev. Parabéns à equipe de Uzbequistão. Tivemos também a grande vitória da Argentina diante da Venezuela por 5-0. Com gols de Balbo, Vieira acabou marcando contra, e a Argentina ainda ampliou a vantagem com Lopes, Echeverri e 2 gols de Roberto. O time da Argentina vem fazendo uma Copa do Mundo fantástica até aqui, mostra bastante superioridade, e não é à toa que é a atual campeã do mundo, entendeu? Principalmente no profissional, na verdade, né? E mesmo assim, a gente percebe que dá para utilizar algumas peças, quem sabe em futuro próximo, como por exemplo o Humberto, o Lopes. Acredito que a seleção da Argentina é bastante talentosa. A Espanha venceu o Japão por 2-1, com gols de Juliente e Marc Guiu. Grande vitória da Espanha. Muita gente queria até construir um placar mais elástico, porque mostrou superioridade do começo ao fim. Só que é o seguinte, perdeu algumas chances, mas o importante é que se classificou. Agora, não pode, enfim, perder tanta chance clara, senão pode acabar fazendo falta quando enfrentar algum adversário mais qualificado. Tivemos também um jogaço de bola. A Alemanha venceu os Estados Unidos pelo placar de 3-2. Que partida emocionante, decidida totalmente nos detalhes.
Para vocês terem ideia, a Alemanha abriu o placar com o Heckmann, Estados Unidos empatou 10 minutos depois com o Habroni aos 24, a Alemanha ficou na frente de novo com o Moestedet, aos 35, Vasquez dos Estados Unidos deixou tudo igual. Só que, enfim, os americanos nem tiveram tempo para comemorar, para vocês terem ideia, porque aos 42, qual é o nome do jogador? Yalcinkaya fez o gol da vitória, enfim, o gol da classificação, e isso acabou deixando os jogadores sem fôlego para reagir. Não havia mais psicológico para isso. E isso ocorre com toda equipe que toma um gol no final do jogo. O Mali, que na minha opinião tem o futebol mais consistente dessa Copa do Mundo Sub-17, venceu o México por 5-0 com gols de Barry, Diarra, Kanaté e Tia. A fatura foi decidida logo no primeiro tempo, praticamente. Fez um gol ainda no começo da etapa final. Só que é o seguinte, depois tiraram o pé, e isso é bastante natural, porque é simplesmente muito complicado uma equipe dominar a outra durante os 90 minutos. Mas se fosse de meter 6 ou 7, teria conseguido realmente. O Marrocos empatou com o Irã por 1-1. O Irã acabou abrindo o placar com o Samian aos 28 minutos do segundo tempo, mas nos acréscimos a Josi deixou tudo igual. E isso abalou bastante o psicológico dos iranianos, porque quando chegou nos pênaltis, venceram por incríveis 4-1. Grande vitória da equipe de Marrocos. A gente percebe que o futebol marroquino está crescendo nos últimos anos. E é claro, não posso deixar de falar da vitória do Brasil em cima do Equador por 3-1. Vitória extremamente tranquila. Na verdade, nem tanto. O Brasil acabou abrindo o placar com o Estevão. No finalzinho do primeiro tempo, o Bermudes deixou tudo igual. Só que o segundo tempo foi bastante tranquilo. Estevão deixou sua marca. E no final, Luiz Henrique acabou fazendo o terceiro do Brasil no final do jogo, matando a fatura. Isso, vamos ver, né, se o Brasil consegue fazer uma Copa do Mundo digna, porque esse ano de 2023 da seleção brasileira está sendo bastante complicado. Se pá, um dos piores de sua história, mas vamos falar isso daqui a pouco. Bom, Daniel, e tem algum destaque que você queira fazer dessas quartas de finais aí, nesses duelos que teremos entre Espanha e Alemanha, Brasil e Argentina, França e Uzbequistão e Mali enfrentando Marrocos? Vamos lá, teremos na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, Brasil e Argentina, um jogaço de bola. Acredito que será um confronto totalmente equilibrado e decidido nos detalhes. Vejo um leve favoritismo para a Argentina, só que acredito que o Brasil tem todas as condições de conseguir uma classificação. Outro jogo bem legal também é Espanha e Alemanha. Outro jogo muito bom de se ver, pena que será cedo, às 5h30 da manhã. Acredito que a Espanha, pelo que vem fazendo nas eliminatórias até aqui, tem um leve favoritismo, só que a Alemanha também tem condições de bater de frente. Mas não vejo favorito. Acredito que esteja, 51-49. Teremos também no sábado França e Uzbequistão. A França é totalmente favorita para esse jogo. E também Mali e Marrocos. O Mali vem fazendo uma campanha fantástica daqui, como eu mesmo frisei, fez uma ótima fase de grupos. Dessa vez acabou goleando o México por 5-0. E do outro lado tem o time do Marrocos, que é bem ajustado taticamente, só que o que o Mali vem jogando é sacanagem. Portanto, acredito que o Mali é favorito para esse jogo. Bom, agora seguindo o Connect Sport, vamos abordar aqui a Eurocopa dentro do nosso programa, trazendo primeiramente os resultados e após aí os resultados teremos aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Encerramento da 10ª rodada das eliminatórias para a Eurocopa, com os confrontos entre Grécia e França, que ficou empatado por 2-2, destacando a vitória de Israel diante da Andorra por 2-0, a Romênia levou o melhor diante da Suíça por 1-0, destacando a goleada da Holanda diante de Gibraltar por 6-0,
Kosovo acabou sendo derrotado para a seleção da Bielorrússia por 1-0. Tivemos também importante vitória da Croácia diante da Armênia por 1-0. País de Gales empatou contra a Turquia por 1-1. E destacando também a vitória da Eslovênia diante do Cazaquistão por 2-1. E San Marino, que foi derrotado para a Finlândia por 2-1, Daniel. Falando aqui sobre os jogos que aconteceram ontem, olha, a França foi a campo com o time misto, inclusive como, por exemplo, não jogou com o Mbappé, até entrou com outros titulares, como por exemplo o Dembélé, o Griezmann, o Giroud, que entraram no decorrer do segundo tempo. Só que é o seguinte, não dá pra vencer a Grécia, né? E foi um jogo bem disputado, venceu por 2-2, só que a França não ligou muito para esse jogo, até porque também já estava classificada em primeiro lugar com 22 pontos e acredito que é uma das grandes favoritas para vencer a Eurocopa do ano que vem. No mesmo grupo tivemos a grande vitória da Holanda em cima de Gibraltar por 6-0. A equipe da Holanda fez o papel dela. Eu acho impressionante porque, mano, goleou o saco de pancadas do grupo. A equipe de Gibraltar perdeu literalmente todas as partidas. Em 8 jogos, 0 pontos e 8 derrotas. Campanha bem ruim da equipe de Gibraltar e parabéns à Holanda que conseguiu uma classificação bastante tranquila aos poucos, após ter ficado de fora da Copa do Mundo de 2018, vem conseguindo montar uma boa geração. Vamos lá. Tivemos também a vitória da Croácia em cima da Armênia por 1-0. É um jogo que também valia, enfim, até que valia, né? A Croácia conseguiu uma vitória muito importante porque conseguiu uma vaga direta para a Eurocopa do ano que vem por 1-0, venceu a Armênia, que já estava eliminada, ficou em quarto lugar com 8 pontos, só que não foi fácil não, entendeu? A equipe da Armênia em alguns momentos deu um calor nos croatas, em alguns momentos o time da Croácia tinha dificuldade de furar o sistema defensivo adversário, mas pelo menos o importante é que venceu e está na Eurocopa do ano que vem. Tivemos também no mesmo grupo País de Gales e Turquia, que empataram em 1-1. Do outro lado tinha a equipe do País de Gales, que já não tinha mais chance de classificação, e a Turquia, que não estava muito preocupada com esse jogo, porque também já estava matematicamente classificada. Vamos lá, também a Romênia venceu a Suíça por 1-0, apesar da derrota. Os suíços estão classificados para o ano que vem. Parabéns. Tivemos também a grande vitória de Israel em cima de Andorra por 2-0. Parabéns aos israelenses que vivem um momento bastante complicado e, embora tenha sido eliminados, enfim, fez uma eliminatória totalmente digna. Está em terceiro lugar com 15 pontos, em apenas 2 pontos de vantagem em comparação à Suíça, que tem 17. Eu vejo que se a equipe de Israel continuar se inovando, acredito que pode sim chegar na Euro ou em até uma Copa do Mundo nos próximos anos. É isso aí, esses são os meus destaques. Bom, seguindo aí após os destaques do nosso Connect Sport da Eurocopa, com informações do mercado da bola. Em cada programa a gente traz informações em primeira mão, tanto da janela de transferências do futebol nacional, quanto do futebol internacional. Vou começar aqui o meu giro de notícias destacando para vocês que o Camilo, meio-campista de 38 anos, anuncia que deixará a equipe do Mirassol após o final da Série B e com isso ele deve ficar livre no mercado para a próxima temporada. Atlético Paranaense faz sondagem pelo volante equatoriano Jefferson Mendes do São Paulo. Destacando também que o Azures do Paraná anuncia a contratação do técnico Gilson Kleina, com passagens aí por Goiás, Náutico, Palmeiras, Ponte Preta e Criciúma. Ele assume aí a equipe do Azures para a temporada de 2024. Grêmio está próximo de renovar o contrato do lateral direito João Pedro. Novo vínculo do atleta com a equipe gremista deve ser por 2 temporadas. Agora já falando aqui algumas informações do futebol europeu, destacando que o Bayern de Munique tem interesse na contratação do zagueiro francês Rafael Varane, que atualmente está no Manchester United, mas destacando que o alto valor que o atleta custa para a equipe do Manchester United, isso é um empecilho aí para o negócio acontecer. Destacando que o Barcelona também está interessado no meio-campista argentino Lo Celso, que atualmente joga pelo Tottenham. E antes de encerrar o meu giro de notícias, Barcelona, Real Madrid, Liverpool e Manchester City seguem monitorando a situação do atacante alemão Leroy Sané, do Bayern de Munique. Vamos prosseguir as nossas notícias com o nosso comentarista Daniel Godoy.
Marcos Leonardo pode ser alvo de uma disputa entre Manchester United e Arsenal na janela de transferências em janeiro, segundo a imprensa da Inglaterra. Hever, zagueiro que jogou por Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, Grêmio, anuncia que irá se aposentar ao fim do Campeonato Brasileiro. Ele ganhou pelo Galo em sua primeira passagem Libertadores, ganhou também uma Copa do Brasil, alguns campeonatos mineiros e é um dos maiores zagueiros da história do clube. Santos está na lista dos negociáveis do Flamengo para 2024. O goleiro de 33 anos custou 17 milhões e meio de reais ao clube carioca. Ele que perdeu espaço no decorrer dessa temporada porque vinha falhando, perdeu a vaga para o Matheus Cunha e agora o titular é o Rossi. Com isso, não tem mais espaço na equipe rubro-negra e deve ir para outro clube em 2024. Liverpool, Manchester City e Brighton têm interesse em contratar o jovem Valentim Barco, promessa do Boca Juniors. Ele que é uma das maiores promessas do futebol argentino. É um jogador rápido, habilidoso, que finaliza muito bem e tem futuro no futebol europeu. André Santos pode voltar ao Chelsea após término do empréstimo. O futuro promissor de Xabi Alonso como treinador é acompanhado de perto. Recentemente, a imprensa alemã divulgou uma suposta cláusula de saída do atual treinador do Bayer Leverkusen para o Real Madrid, e a informação foi desmentida pelo diretor executivo da seleção alemã. Voltando aqui a notícia do André Santos, porque tinha dado problema no meu celular, deu uma travada. De acordo com o jornal Evening Standard, os Blues não estão satisfeitos com a falta de minutagem do jovem meio-campista de 19 anos no seu início de trajetória na Inglaterra e pretendem tê-lo de volta a partir de janeiro do ano que vem. O André Sanches, que foi revelado no Vasco e do Chelsea, foi emprestado para o Nottingham Forest, porém ainda não teve espaço suficiente na equipe para mostrar seu futebol. Essas são as minhas notícias. Bom, é isso aí, as notícias do nosso comentarista Daniel Godoy. Vamos seguir o nosso Connect Sport abordando para vocês agora as eliminatórias sul-americanas, sexta rodada. Coloca pra gente a tabela de classificação, produção, antes de passarmos os resultados. Tabela de classificação, temos a Argentina na liderança com 15 pontos, seguido aí na segunda colocação do Uruguai com 13 pontos, terceira colocação ocupada pela Colômbia com 12 pontos, quarta colocação vem a Venezuela com 9 pontos, quinta colocação temos o Equador com 8 pontos e na sexta colocação a seleção brasileira com 7 pontos. Sétima colocação, Paraguai iria para a repescagem com 5 pontos, oitava colocação veio o Chile com 5 pontos, nona colocação Peru com 3 pontos e na nona colocação a Bolívia, com 3 pontos e na décima e última colocação o Peru com 2 pontos. Agora destacando para vocês os jogos, tivemos os resultados entre Paraguai e Colômbia, onde a Colômbia venceu por 1-0 com o gol de Santiago Borré. O Uruguai venceu a Bolívia por 3-0, gols aí marcando aí, destacando os 2 gols de Darwin Nunes. Tivemos também o Equador que venceu o Chile por 1-0 e o Peru que ficou no empate contra a seleção venezuelana por 1-1. Em cima do Paraguai por 1-0. Mais uma grande partida da dupla de Rodrigues e Luiz Dias, enfim, deram bastante trabalho para o sistema defensivo paraguaio. Entretanto, quem marcou dele foi Rafael dos Santos Borré, que de pênalti marcou o gol da vitória. Com esse resultado, a Colômbia segue em terceiro lugar com 12 pontos. É um time bastante consistente, mostrou isso na partida contra o Brasil. Poderia ter vencido até por um placar mais elástico, porque teve oportunidades, porém vejo que faltou pontaria, mas grande vitória da equipe da Colômbia. Uruguai venceu a Bolívia por 3-0, 2 gols de quem? Darwin Nunes. Desde o começo das eliminatórias eu estou falando desse cara, tá voando, é impressionante. Marcou contra o Brasil, marcou na semana passada também contra a Argentina e ontem acabou marcando 2 vezes. Grande partida do Uruguai, o Uruguai que vem se renovando muito bem. Tem alguns jogadores extremamente habilidosos, como por exemplo o De La Cruz, que inclusive já foi sondado no Flamengo. Tem o Maximiliano Araújo, que faz um estrago na ponta esquerda, é impressionante, jogador extremamente habilidoso. Além disso, tem o Suárez no banco, pelo amor de Deus. Embora tenha uma idade mais avançada, ainda consegue dar trabalho para as equipes. Ontem entrou até bem, embora não tenha marcado gol, conseguiu fazer pivô. Inclusive quase marcou um golaço, quase mandou a bola no ângulo, porém acabou mandando a bola para fora. Só que
O importante é que ele ainda vem sendo bastante útil para o time uruguaio. Ainda assim, vejo que o titular tem que ser o Darwin Núñez, porque o que ele vem fazendo de gol nos últimos jogos é um absurdo. Equador venceu o Chile por 1-0. Boa vitória da equipe do Equador. Com esse resultado, o Equador está em quinto lugar, inclusive na frente do Brasil. Está em quinto lugar com 8 pontos. Já os chilenos seguem estacionados. Vem fazendo umas eliminatórias muito ruins até aqui. Está apenas em oitavo lugar com 5 pontos. Precisa agir urgente caso queira se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Não posso deixar de falar também do empate entre Peru e Venezuela, que terminou em 1-1. O empate que não mudou muita coisa. A Venezuela continua em colar com 9 pontos e o Peru continua na lanterna com apenas 2 pontos em 6 jogos. Os peruanos ainda não venceram nas eliminatórias até aqui. Inclusive foram competitivos em edição passada, chegou até ir para a Copa do Mundo de 2018. Já na edição passada acabou ficando de fora da repescagem, mas dessa vez está ainda pior. Percebo que alguns jogadores, como por exemplo Paulo Guerreiro, o Yotun, que inclusive marcou o gol da seleção peruana, o Advíncula, já estão com uma idade mais avançada. Portanto, está na hora de a equipe peruana se inovar, senão vai acabar ficando para trás. Esses são os meus destaques. Bom, é isso aí. Continuando falando de eliminatórias sul-americanas, agora o assunto é o grande clássico, talvez o maior jogo dessa rodada, que aconteceu no Maracanã, infelizmente com cenas lamentáveis, que a gente vai trazer vídeos e também a análise do Daniel, o que ele achou. Mas antes da análise da derrota do Brasil diante da Argentina por 1-0, eu vou destacar aqui alguns números, depois o Daniel vai analisar aí o que ele acha tanto desses números quanto também dessa derrota da seleção brasileira. O Brasil acabou perdendo o seu quarto jogo, que ainda fica sem ganhar. Empatou com a Venezuela por 1-1, foi derrotado para o Uruguai por 2-0, perdeu para a Colômbia por 2-1 e perdeu também agora para a seleção argentina por 1-0. Destacando alguns dados aqui estatísticos. Primeira derrota em casa nas eliminatórias após 64 jogos, com 51 vitórias e 3 empates. Pior campanha nas eliminatórias até a sexta rodada, com apenas 7 pontos. Perdeu 3 jogos seguidos nas eliminatórias. Voltou a perder para o Uruguai depois de 22 anos. Perdeu uma invencibilidade que durava 37 jogos nas eliminatórias. Temos também aqui que perdeu por 2 gols de diferença em jogos de competição após 8 anos. A última derrota tinha acontecido para o Chile por 2-0 em 2015. Perdeu por 2 gols de diferença para o Uruguai depois de 40 anos. A última tinha sido aí em 83, na final da Copa América por 2-0. E o último dado, perdeu pela primeira vez para a Colômbia e eliminatórias. São alguns dados aí, Daniel, que eu queria que você analisasse esses números e também essa derrota para a Argentina. Produção, enquanto o Daniel analisa, pode colocar aí pra gente as imagens e depois o gol da partida marcado pelo Otamendi. Bom, antes de analisar os números, eu não posso falar das cenas lamentáveis que tivemos ontem após o final. Foi o seguinte, o pessoal ficou revoltado porque o hino da Argentina foi tocado primeiro do que o do Brasil. Com isso, alguns torcedores brasileiros começaram a vaiar e os torcedores argentinos ficaram pistola com a situação por terem vaiado o hino do seu país e passaram indo pra cima, entendeu? Depois de alguns momentos, jogadores da Argentina foram até a torcida para tentar, inclusive, conter a situação. Tinha parente de atletas lá no meio, para vocês terem ideia disso. O goleiro, o Emiliano Martinez, até tentou entrar na arquibancada para tentar conter, só que não conseguiu. Depois, a polícia acabou reagindo. Eu acho até que foi bastante em excesso, entendeu? E olha que eu não sou um dos que mais batem na polícia, não. Só que ontem, pelo amor de Deus, eles bateram em algumas pessoas que não tinham nada a ver com isso e acabou prejudicando até torcedores brasileiros que entraram em pânico com isso, tiveram que entrar no campo porque estavam com medo da situação. Eu vi inclusive gente falando assim, tem que bater em argentino mesmo. Pelo amor de Deus, olha o que aconteceu na partida entre o Fluminense e Boca. Pessoas inocentes apanharam, entendeu? Apanharam lá na Argentina, na praia de Copacabana, inclusive. O fato é, ontem não dava para ser colocado em torcida mista para a Argentina, não tem como.
Mas por que isso acontece? Porque para ocupar todo o espaço tem que ter um certo número, por volta acho que 7.000, 8.000 lugares. Não havia tudo isso de argentino no estádio. Mas a CBF, enfim, prefere o quê? Junto com a Conmebol, prefere lucrar. E com isso, o dinheiro, que infelizmente, tudo bem que o mundo hoje é envolvido a dinheiro. Só que nesse caso, o dinheiro ficou acima do conforto e da segurança dos torcedores que estavam no campo. Voltando ao que eu estava falando, eu vi muita gente falando assim, comemorando, tem que bater em argentino mesmo. Desculpa, gente. Não dá, entendeu? Quem é assim são pessoas sem noção nenhuma da realidade. Eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, pelo amor de Deus. Pessoal, enfim, comemora chuva na região sul porque eles vão lá e votam em um candidato X. Outros comemoram seca no Nordeste porque votam em um candidato Y. Eu vejo que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. E, cara, isso não dá pra aceitar, porque, pelo amor de Deus, eu não sou um dos grandes críticos da polícia, tá? Eu até defendo algumas vezes, só que ontem não tem como, porque acabaram indo pra cima de pessoas que não tinham nada a ver com isso. Falando agora sobre a partida, vamos lá. O Brasil foi a campo no esquema 4-2-3-1, com André e Bruno Guimarães protegendo a defesa, com o Bruno Guimarães um pouco mais avançado para fazer a transição do campo defensivo para o ofensivo. Explorou as pontas com Rafinha na direita, Martinelli na esquerda, Rodrigo no meio e Gabriel Jesus como centroavante. Vamos lá, primeiro eu vou falar do Gabriel Martinelli. Já falei isso alguns programas atrás. Ele tem que ser o titular nesse time. É impressionante. Nas duas vezes que o Brasil chegou, foram nos pés dele. A primeira teve um chute, uma cobrança de escanteio em que a bola ia no gol, só que o zagueiro da Argentina, o Romero, tirou de maneira sensacional. Depois, ainda no segundo tempo já, ele acabou perdendo uma grande chance, finalizou mal em cima do goleiro Martinez. Eu acho que ele poderia ter tentado uma cavadinha, encobrir o goleiro, sabe? Só que ainda assim foi o melhor em campo. O Rodrigo estava bem abaixo, aí eu posso falar, hein? Porque na semana passada, quando o Rodrigo estava jogando bem, o Diniz tirou ele. Ontem, que não vinha fazendo nada dentro de campo, o Diniz o manteve até o final do jogo. Outro jogador que não consigo mais falar é de Gabriel Jesus. Sério, tudo bem que Gabriel Jesus está bem no Arsenal, só que o fato é, na seleção não vem jogando nada, é impressionante. Teve um lance lá, foi ele que inclusive deu passe pro Martinelli, só que não foi bem assim não, entendeu? O jogador argentino tinha desarmado, só que acabou errando o passe e a bola sobrou pro Martinelli. Gabriel Jesus novamente errou tudo o que tentou. Inclusive poderia ter sido expulso, tá? No primeiro tempo. Junto com aquela dividida com o Rodrigo De Paul, que ontem o que esse cara apanhou foi sacanagem, hein? Mas é o seguinte, não dá pra jogar com Gabriel Jesus. Tá bem no Arsenal, foi até bem no Manchester City, embora seja reserva, em alguns momentos foi até importante para o técnico Pepe Guardiola, só que ele treme com a seleção brasileira, é impressionante, desde a Copa de 2018, um cara que marcou apenas um gol nos últimos 4 anos, não dá pra mais convocá-lo. Mas vejo gente falando, ele é o melhor jogador que nós temos. Olha, se ele é o melhor jogador que nós temos, então eu também posso ser convocado, porque se eu fosse titular, eu não faria muito diferente dele. Tinha algumas outras opções no banco, como por exemplo o Endrick, que entrou numa fogueira. Poderia também ter colocado o Paulinho do Atlético Mineiro, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Poderia também ter colocado o Gabriel Martinelli mais centralizado, mas o fato é, não tem como mais jogar com o Gabriel Jesus. Outro jogador que não dá mais, Emerson Royal, impressionante. Com todo respeito, é um jogador que não é para a seleção brasileira. Não tem condição nenhuma. Inclusive, é reserva do Tottenham na Inglaterra. Se ele é reserva do Tottenham, então não tem condição nenhuma, né, de jogar no Brasil. Por favor, não tem como. O maior pecado ainda do técnico Fernando Diniz foi ter convocado apenas um lateral. E esse único lateral que nós tínhamos, ele não correspondeu. Eu acho que, por exemplo, o Mike do Palmeiras não faria muito diferente do Emerson Royal, entendeu? Eu, inclusive, daria uma chance pro Maicon. Acho que poderia também convocar o Fagner do Corinthians, embora tenha uma idade mais avançada. É um jogador ainda importante,
Mas o fato é, Emerson Royal não tem condições. E ainda tinha gente que criticava o Danilo. Eu não sou um grande fã do Danilo, tá? Só que pelo menos com o Danilo, uma coisa que ele tem é consistência defensiva. Já o Emerson Royal, ele é fraco, tanto apoiando quanto defendendo. Isso aí nós não podemos tolerar. Mas pelo menos, vou falar aqui de destaque positivo, o lateral esquerdo, Carlos Augusto, que ontem entrou muito bem, enfim, conseguiu marcar o meio de campo argentino, conseguiu marcar o Lo Celso, conseguiu marcar o Messi. Parabéns ao Carlos Augusto, esse sim merece continuar sendo convocado. E novamente eu tenho que falar aqui, gostando ou não, o Neymar ainda é o grande jogador da seleção brasileira, entendeu? Ele inclusive fez um vídeo, né, ontem, depois da derrota, que se ele estivesse em campo, teria dado lambreta, teria provocado. Mas olha, pelo amor de Deus, Neymar, você poderia ter feito isso na final da Copa América em 2021. Poderia ter feito isso no final da Copa América em 2021, né? E nós perdemos para mesmo a Argentina em pleno Maracanã. Falar de fora é fácil. Falando um pouco sobre a Argentina também não jogou grandes coisas não, entendeu? Eu achei que o time da Argentina foi bastante reativo e literalmente, na única chance da Argentina no jogo, eles foram lá e fizeram o gol da vitória com o gol do Otamendi. Mais um grave problema do time do Fernando Diniz. Todo jogo o Brasil toma gol de bola aérea. Todo jogo isso. Tomou um gol de bicicleta contra a Venezuela, tomou gol do Darwin Nunes de cabeça contra o Uruguai, tomou 2 gols do Luiz Dias também na bola aérea contra a Colômbia, e ontem essa história se repetiu. Mas gente, eu vou ser sincero, tá? Eu particularmente não sei se o técnico Fernando Diniz fica para os jogos contra a Espanha e Inglaterra, que acontecerão em março do ano que vem. Porque a fase dele é muito ruim e ele quebra todos os recordes negativos. O Brasil nunca havia perdido 2 vitórias 2 vezes consecutivas nas eliminatórias. Com ele perdeu. Agora perdeu 3, contando com o jogo de ontem. O Brasil nunca havia perdido dentro de casa nas eliminatórias. Na história do futebol, nunca. Ontem perdeu justamente para a Argentina. Justamente para a Argentina. E isso não podemos tolerar. Eu até conversei com o meu amigo hoje, entendeu? Olha, ele é fanático pela seleção brasileira. E ele tá achando o seguinte, entendeu? Ele acha que é melhor cancelar o jogo contra Espanha e Inglaterra. Porque, em sua visão, o Brasil vai acabar tomando 2 7-1. E com todo respeito, com o técnico Fernando Diniz, é capaz de tomar 10. Porque o Brasil realmente vem jogando muito, mas muito mal. Falando aqui sobre as estatísticas do jogo, o Brasil teve 49% da posse de bola contra 51% da Argentina. 8 chutes a gol, 8 chutes para cada, 4 do Brasil foram a gol e da Argentina foram 2. E no único chute de perigo, eles foram lá e fizeram o gol da vitória com Otamendi, porque pelo amor de Deus, o jogador limitado, só que ontem acabou deixando sua marca e deixou também o Gabriel Jesus no bolso. Mais uma partida bem ruim da seleção brasileira. Eu vejo gente falando, Brasil jogou bem. Olha, eu acho que ontem tanto o Brasil quanto a Argentina jogaram mal, tá? Eu acho que nenhum dos dois times foram bem. Só que, enfim, o Brasil chegou um pouquinho mais. Teve 2 chutes. E ambos deles com o Gabriel Martinelli. Já a Argentina aproveitou a única oportunidade que teve. Além disso, no final do jogo, o Lautaro Martinez quase fez um gol do meio de campo. Viu o Alisson meio adiantado, só que pelo menos o goleiro do Liverpool foi lá, foi esperto e encaixou. Vejo também gente falando que o Messi não jogou bem. Realmente, o Messi ontem estava bastante apagado no jogo. Nisso eu tenho que aplaudir o Carlos Augusto, que conseguiu marcá-lo muito bem. Só que ainda assim, foi ele que arrumou o escanteio que culminou no gol argentino. A gente percebe o quanto que esse cara é decisivo. E ontem também pode ter feito o seu último jogo no Maracanã. Eu vi inclusive a TNT Sports falando, né, que em 8 jogos contra o Brasil nas eliminatórias, o Messi não marcou nenhum gol, também não deu assistência, mas e daí? O Brasil não vem jogando nada, perdemos uma Copa América para eles
com o gol do Di Maria, que ontem acabou entrando no final do jogo, não teve tempo para fazer muita coisa. Voltando a falar sobre o Brasil, Rafael Veiga, pelo amor de Deus, em convocações anteriores, ele ia para turismo, viajava para turistar. Aí ele conheceu o Uruguai, conheceu também o Peru, conheceu a Colômbia. Ontem, pelo menos, ele entrou. Só que entrou aonde? Pela ponta direita. Gente, pelo amor de Deus. Quando o jogador entra em campo, ele deve jogar na posição que atua de melhor. E deveria ter entrado no lugar de quem? Do Rodrigo, que ontem fazia um jogo bem ruim. Errou muitos passes, estava totalmente perdido dentro de campo. E o Rafael Veiga, que não tem oportunidade, entra justamente na posição que não é dele. Vai lembrar também, né, que no último jogo o Fernando Diniz adora fazer isso. Colocou o PP, que é ponta direita, na lateral esquerda. Vai lembrar também, mês passado, colocou o David Neres, que é ponta direita, na lateral esquerda. Eu não me surpreendo se daqui a pouco ele colocar, sei lá, o Endrick como zagueiro. Porque o que o Diniz vem inventando é brincadeira, hein? Mais uma atuação lamentável da seleção brasileira. Dá sua análise, Gomes, porque aí eu consigo, talvez, conseguir implementar mais uma linha de raciocínio. Bom, vou seguir aqui falando propriamente do que você falou, Daniel. Excelente resumo completamente tanto a seleção argentina quanto a seleção brasileira, estatísticas em finalizações, posicionamento e muito mais. Falando propriamente um pouco sobre as duas seleções, de um lado a gente vê uma seleção muito bem consolidada tecnicamente, taticamente, com a filosofia de jogo já implementada e já madura. Não tem como colocar os gols aqui enquanto a gente analisa o gol, que é a seleção da Argentina. Do outro, uma seleção brasileira que inicia uma nova filosofia de trabalho com o técnico Fernando Diniz. É claro, como eu mesmo falei, friso novamente, acredito que também um dos culpados por essa questão da fase da nossa seleção brasileira com um ano tenebroso é propriamente a própria CBF, que não teve planejamento nenhum em contratar o técnico Fernando Diniz. Quando o Tite mesmo falou no último ciclo que ele iria deixar a seleção brasileira, era tempo da seleção traçar um técnico que tivesse condições de potencializar essas novas safras que a gente tem para a Copa de 2026. Mas aí acontece que depois veio o Ramon Menezes, que também não fez grandes coisas, o Brasil acabou perdendo para Senegal e para Marrocos, assume o Fernando Diniz com uma nova metodologia tática de um jogo antiposicional, de jogar muitas das vezes num 4-2-3-1, num 4-4-2, num 4-2-4, de fazer um posicionamento completamente diferente no campo de jogo e também com muito toque de bola, muita versatilidade do meio de campo para frente. Porém, essa ideia de jogo, para alcançar o ápice que ele alcançou no Fluminense, requer muito tempo. E tempo é algo que a seleção não tem. Muito pelo contrário, a nossa seleção precisa corresponder à altura. De um lado, a gente viu, falando propriamente da partida, um Brasil que criou, foi para mim até mais efetivo nessa partida do que não foi contra o Uruguai e contra a Colômbia, criou algumas oportunidades, propriamente com o Gabriel Martinelli, e uma finalização onde o Romero acabou tirando em cima da linha, e outra onde o Dibu Martins fez uma grande defesa. Destacando também que o Fernando Diniz errou ao ter tirado ele, que era uma válvula de escape no sistema ofensivo da nossa seleção brasileira, e a Argentina, que também se resguardou muito no campo de defesa. O Depou foi um pilar no sistema do meio de campo da seleção da Argentina, e de outro destacando que foi muito efetivo na chance que teve o Otamendi marcando o gol da seleção argentina. Propriamente já especulando para o futuro aqui, antes de encerrar a minha análise, de um lado a gente vê uma Argentina que segue apresentando futebol muito consistente na América do Sul e também no mundo, e por outro lado uma seleção que veremos nesse próximo ano como que vai funcionar. Fernando Diniz, será que insistirá nesse modelo de jogo? Será que no futuro podemos esperar realmente por Ancelotti, já que as fontes espanholas dizem que talvez ele vai renovar com o Real Madrid? São perguntas que só o tempo dirá. Para a Argentina, tudo o que podemos dizer é que pode continuar colhendo bons frutos no próximo ano, e de um outro lado, um Brasil que com certeza segue com incertezas no seu caminho, e a gente espera por dias melhores na nossa seleção. Antes, Daniel, da sua análise, só vamos ver o que a técnica ali tem a dizer. Pode falar aí, Gustavo, o que você acha? Falando sobre o André Bruno Guimarães, mano. Que Pra caramba ontem mesmo. Jogaram. Você acha que o André vai perder a posição fácil agora na seleção? O André? Cara, acho que ele tem totais condições ainda de permanecer como titular nessa seleção. Se analisar, mesmo o Casemiro voltando, se você analisar por fase, a fase que o Casemiro tá vivendo e a fase que o André tá vivendo, o André com certeza tem bola para continuar jogando nessa seleção. E ele é multifuncional, atua como volante e também como zagueiro. O Casemiro é tipo o esquema do Marquinhos, né? Tá jogando nada, mas
Mas é aquelas, são duas posições que nesse estilo de jogo antiposicional do Diniz, são duas peças importantes. É o volante, que dá contenção para o sistema defensivo. Então, se a gente parar para analisar por fase, eu sou muito mais o André hoje do que propriamente o Casemiro. Então, vou passar para o Daniel continuar, e eu queria saber, Daniel, se você concorda com a pergunta do Gustavo. Repete aí antes para o Daniel, para ele responder essa pergunta. Ou você quer que eu repita aqui? Ele tá falando, Daniel, não sei se você escutou, o que você acha, na sua visão, o André vai perder espaço para na seleção quando o Casemiro voltar? Vamos lá. Pra mim, o André merece ser titular. Jogador que é um dos poucos que destoam nesse time, embora ontem tenha dado mole no gol, é um jogador que desarma, tem inclusive um bom passe de transição da defesa para o ataque, e do outro lado tem o Casemiro, que não vem jogando nada, tanto na seleção quanto no Manchester United. Mas como o Casemiro tem mais chance, eu vejo que, infelizmente, para mim, não vou responder para outros, ele vai voltar a acabar sendo o titular dessa equipe. Mas eu manteria o André nesse time. Pode dar seguimento também, Daniel, na sua análise. Você queria agregar mais alguma coisa na análise sobre essa partida? Não, eu quero falar com o Fernando Diniz. Porque é o seguinte, até o dia 4 de novembro, ele estava focado na final da Libertadores, no jogo contra o Boca. E, ao meu ver, ele ficar conciliando o Fluminense com a seleção brasileira é bastante complicado. Porque o técnico da seleção brasileira, ele precisa viajar para a Europa para acompanhar jogos, por exemplo, do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester City, do Manchester United. Além disso, precisa acompanhar jogos aqui no Brasil também, do Flamengo no Maracanã, na Arena do Grêmio, na Arena Corinthians, no Allianz Parque. E ele não tem tempo para isso, entendeu? Ele não tem tempo para isso. Eu não sei se ele tem tempo, sabe, para ficar analisando jogador por jogador que tá lá no futebol europeu, até porque ele treina essa equipe do Fluminense, que é um time, inclusive, muito bem treinado. E além disso, para ele implementar esse estilo de jogo na seleção, vai demorar muito tempo, vai demorar muito, entendeu? Eu acho isso praticamente inviável, porque os times se encontram uma vez na semana. Além disso, alguns jogadores que estão na seleção agora não estavam mês passado, e isso acaba complicando bastante o planejamento. Esse estilo de jogo só seria possível ser implementado talvez quando ocorresse a preparação da Copa América, porque teria uns 20 dias para treinar, entendeu? Mas ainda assim seria uma espécie de pré-temporada. Portanto, não dá para ele ser técnico da seleção brasileira e do Fluminense ao mesmo tempo. Esse é o meu ver. Produção, antes a gente tem muita coisa para abordar, temos que passar os vídeos da confusão que tivemos infelizmente na torcida, temos também que abordar também propriamente as entrevistas, mas agora temos o lance da expulsão do Joelinton. Pode colocar aí porque eu quero saber, Daniel, na sua opinião, analisando esse lance, pode colocar o lance. A expulsão do Joelinton, ela foi justa ou injusta? Cara, eu achei total exagero, entendeu? Eu achei total exagero porque o Joelinton fez o seguinte, entendeu? O Rodrigo Depou tava segurando ele, ele foi tirar o braço do Depou e acertando o rosto dele sem querer. Ao meu ver, a expulsão do Gabriel Jesus seria muito mais justa do que a do Joelinton, entendeu? E com isso, eu acho que por isso que o juiz, ao meu ver, também acabou expulsando ele, porque o Gabriel Jesus não deveria ter continuado em campo. Esse lance aconteceu ainda no primeiro tempo, porque deu uma mãozada no Rodrigo Depou. E agora a do Joelinton foi um toque totalmente acidental. Portanto, eu não expulsaria o Joelinton, mas sim o Gabriel Jesus. E pra você, técnica? Foi moleque, foi infantil, parceiro. Expulsão justa ou injusta? Foi justo, parceiro. Não tem maluco não, cara. Esse cara burro do caralho. Opa! Olha aí, ó, o horário. O microfone aí, perdeu a todos. Ele deixou você soltar. O cara foi burro, mano. Ah, Foi provocação. que isso, meu mano, que isso, horário não permite essas palavras, não. Bom, na minha opinião, cara, eu acho que talvez foi um pouquinho de infantilidade do lado dele. Acredito que
a expulsão foi correta pelo movimento do braço que ele faz. Ele não tentou, talvez, se desvencilhar. Na minha opinião, a questão foi o braço ali, o outro braço que ele já virou o braço. A direita que ele já deu, que ele já veio ali. Ele não tentou se desvencilhar. Na minha opinião, ele já mirou mesmo para acertar o Depô. Então, pelo menos a minha leitura, esse lance, essa expulsão, ela foi justa. Bom, vamos abordar aqui agora, passa pra gente aí, produção. Tem o vídeo já preparado aí? O vídeo da confusão. Coloca os vídeos em sequência da confusão com áudio, e o último com áudio você me avisa aí que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre essa confusão. Pode colocar aí pra gente. Tem imagem, né? Isso, tem imagem. Tem o vídeo também do Fernando Diniz, né, que a torcida acaba protestando contra ele. Pode colocar aí os vídeos em sequência com áudio. Esse já é o sem áudio, né? Deixar reproduzindo aí, porque a gente não pode deixar também de abordar com imagens também para vocês da confusão que aconteceu no Maracanã entre as torcidas aí, entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro e os torcedores argentinos. O que podemos dizer propriamente é, ressaltando para vocês, as eliminatórias é a Conmebol, mas quem organiza é o time mandante. No caso, quem estava responsável pela organização da partida era a CBF. No caso, a CBF toma conta da destinação do público, também a vinda de ingressos, as faixas no estádio e também o esquema e escala de segurança. Vale ressaltar que a CBF emitiu uma nota dizendo que era de consenso e conhecimento da Polícia Militar do Rio de Janeiro que a torcida ia ser mista, que haveria torcidas juntas tanto do Brasil quanto da Argentina. Já o tenente aí por parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro alegou que não tinha conhecimento sobre o fato. De certa maneira, é mais uma falta de organização da CBF que reflete no futebol brasileiro, como o futebol brasileiro hoje tem representado não só no continente da América do Sul, mas também no mundo. Vale ressaltar que parece que não aconteceu nada na final da Libertadores, que foi uma maravilha, que todos os torcedores estiveram juntos na praia de Copacabana, abraçados e celebrando que ambos os times estavam na final da Libertadores, e a gente sabe que foi completamente oposto. Na minha visão, erra mais uma vez feio a questão da segurança pública, propriamente a CBF nessa questão de segurança pública, e aí acabou vitimando aí torcedores argentinos. Vale ressaltar que nessa confusão, 8 torcedores argentinos foram presos e 4 seguem aí em atendimento médico
diante de toda essa confusão. Daniel, pode prosseguir. Bom, foi exatamente isso que eu disse na minha análise anteriormente, mas agora eu vou dar um recado pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com todo respeito, gosto muito de vocês. Sempre que eu vou aí, eu sou muito bem recebido. É uma cidade simplesmente maravilhosa, enfim, povo totalmente acolhedor. Só que o que aconteceu de ruim lá nos últimos dias, pelo amor de Deus, hein? Teve o confronto entre torcedores do Fluminense e Boca Juniors. Teve também, enfim, problema no show da Taylor Swift, que uma mulher morreu por causa do calor. Teve uma, inclusive, pô, que teve as pernas queimadas. Teve outro cara que morreu durante o assalto. É complicado, entendeu? E fora ainda a briga de ontem. Portanto, acho que a segurança pública no estado do Rio de Janeiro precisa, enfim, ser revista urgente. Tem que ter um trabalho integrado entre o governo federal, o governo do estado, porque desse jeito tá complicado. Exatamente, mais uma vez, cenas lamentáveis que ocorreu aí no clássico entre Brasil e Argentina e que seja de reflexão muito para a CBF, para que isso não ocorra mais. Bom, agora vamos seguir aqui, produção, colocando as entrevistas. Temos a entrevista do torcedor argentino que estava também no meio dessa confusão e também da seleção brasileira aí, mais propriamente do Alisson e também do técnico Fernando Diniz. Pode colocar em sequência o áudio aí, a trilha sonora, para a gente ouvir. Acho que segundo a sua, pelo que você está usando a palavra eficiente e eficaz, talvez eficiente seja o número de oportunidades ou de lances para a gente matar, a gente não matou, os lances mais claros. Nesse sentido, eu acho que sim. A gente teve chance, teve bola na trave, teve esse número de escanteios perigosos, que estava levando perigo hoje na bola parada. Teve a bola, acho que determinante no segundo tempo, que a gente teve a jogada do Jesus com o Martinelli, mas infelizmente a bola não entrou. Quero ressaltar o comprometimento dos jogadores, a construção do time. Hoje foi um jogo assim que você vê muita coisa de construção coletiva. É difícil você pegar um time, ainda mais mexendo muito na equipe, você conseguir ter a coesão que o time mostrou hoje. Então, assim, se a gente conseguir relativizar os jogadores que jogaram, a idade do time, o adversário que a gente enfrentou, acho que teve muito conteúdo de todos os sentidos, tanto na parte mental, como na parte tática, como na parte física. Os jogadores foram hoje impecáveis na entrega, na questão da marcação, que a gente teve muito erros excessivos contra a Colômbia. Em 5 dias a gente fez uma correção muito grande e enfim, o futebol não... O resultado às vezes não explica o que aconteceu no jogo, como no caso de hoje. Mas e ao mesmo tempo a gente tem que procurar, nas próximas ocasiões, vencer, para poder confirmar, como no dia de hoje, um bom desempenho. Derrotas, 6º lugar, claro que o Brasil vai para a Copa do Mundo. Mas a torcida, de uma maneira geral, está preocupada com a performance, com o desempenho da seleção brasileira, que não tem sido sombra daquela seleção que você vem defendendo há muitos anos. Jogadores, como é que eles se sentem? Alguns torcedores saíram dizendo aqui que estavam envergonhados. A gente, com o resultado, a gente também está envergonhado, né, e indignado. Não é o resultado que a gente quer. Aí quando chega na performance, eu vejo uma evolução de uma partida para outra. Pode ser que na emoção e na ânsia o torcedor tem razão de ficar indignado, de falar o que eles acham. Eles têm todo o direito e têm razão. A gente tem que assumir a responsabilidade nesse momento, trabalhar para melhorar. Eu acredito que a gente fez isso em relação ao jogo da Colômbia. Para hoje a Argentina não ofereceu nenhum perigo para a gente aqui, a não ser no lance que eles fizeram o gol. E o futebol, às vezes, ele se resume a isso. Então a gente está num processo de buscar melhorar o nosso jogo, o nosso estilo. É um novo ciclo, exige paciência. Eu sei que é difícil, mas exige paciência de todo mundo, da gente, né, do torcedor, e a gente quer o mais rápido possível e está trabalhando muito forte para o mais rápido possível poder traduzir desempenho e resultado. Un acontecimiento equivocado conmigo. Eu estava en el corner y me agarraron. Solamente eso. Corner. Sí, ¿esto fue cuando estaba haciendo la confusión? Claro. Y a mí me agarraron y aquí estoy. ¿Cuántos otros argentinos con usted? 4 más acá. 4 más. ¿Todos por la confusión?
No lo sé. Es un acontecimiento equivocado. É isso aí, a sonora que vocês acompanhando de tudo essa partida. O torcedor argentino aí com a camisa do Racing, né, que estava envolvido ali no tumulto, segundo ele, a polícia o abordou de uma maneira injusta, porque ele não estava no meio da confusão. E também tivemos aí tanto o Alisson quanto o Fernando Diniz detalhando aí essa atuação, desempenho da nossa seleção para a derrota para a Argentina por 1-0. Daniel, antes de encerrarmos o Connect Sport, tem algo que você queira falar mais? Alguma observação sobre essa partida? Não, acho que tudo que eu queria falar já falei. Bom, é isso aí. Então, produção, prepara o vídeo aí da comemoração da Argentina, que depois da despedida a gente vai passar ele e depois a gente encerra o programa. Pode deixar em tela cheia. Preparando aí, enquanto isso, já vamos anunciar aqui que está chegando ao fim a edição do nosso Connect Sport dessa quarta-feira. Como sempre, mais um programa recheado de muita informação do mundo dos esportes para você. E esse programa não seria possível sem a grande participação, e agradecer imensamente a grande participação do nosso comentarista Daniel Godoy, diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Muito obrigado, Daniel, e é sempre um prazer ter você com a gente. Boa noite, Gomes. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, desejo a todos uma ótima quarta-feira. Forte abraço a todos e torçam com cuidado, por favor. Muito obrigado, Daniel Godoy. Uma boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. E agradecendo imensamente até aqui a sua audiência, a tua interação conosco pelo YouTube e Facebook da Connect Brasil TV. Fica o nosso recado, está nos acompanhando pela primeira vez, gostou do nosso programa, compartilha no Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas aí através do nosso programa. Para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, compartilhe também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube Connect Brasil TV para ficar antenado ao Connect Sport e a toda a nossa programação. O Tribuna Oeste, a apresentação do Eduardo Araújo, Connect Music, a apresentação do Moisés Tucano, e o programa Amigos do Bem, a apresentação aí do Rodrigues. Então fiquem ligados no nosso canal no YouTube. E para vocês que estão nos acompanhando pelo nosso canal por assinatura, para os assinantes da Rede Banda Larga, canal 15 da Connect Brasil TV, agradecemos a sua audiência e fiquem ligados na nossa programação após o Connect Sport. Desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Qual foi esse clipe de tentativa de cobertura? Essa tentativa de cobertura ali. 68.